Né, gente? Que bom, né, ter a Renata aqui com a gente, para a gente poder compartilhar essa última live de Páscoa, né? Nós começamos na quinta-feira, tivemos palavras tão maravilhosas, tão abençoadas, fomos edificados por irmãos, por pastores tão diferentes, que Deus para poder edificar a gente, para poder encher a gente com o conhecimento dele, mas é um conhecimento que é transformador, que é vivo, né? É bom ver muita gente aqui que não é só da nossa comunidade de fé, foram nossos alunos no CTMPT, né, Renato? Queria que, antes da gente começar a discussão, de eu introduzir o tema, né, que você desse uma saudação aí para essas pessoas que são tão importantes para nós. E aí, pessoal? Eu falei com um amigo meu agora há pouco que só a temática da ressurreição para me trazer para a rede social ao vivo, viu? Eu queria mandar um abraço para todo mundo aí que tem a coragem, a confiança na gente, né? De parar um tempo nessa tarde para poder nos ouvir, né? Que vocês possam receber da mesma alegria, né? Que nós recebemos ao encontrar o texto, ou melhor, ao sermos encontrados pelo texto, né? Isso nos deu muito calor no coração. E a gente espera que vocês também tenham a mesma experiência. Amém. Gente, ó, isso aí que a Renata falou é mais ou menos a verdade. Porque eu já combinei com ela, a gente está com vocês, sobre uma das temáticas em que ela é mais fera, que é a temática da Trindade. E aí o tema vai ser, assim, incrível, sensacional. Ok? Então a Renata está escondendo o jogo, na verdade ela está se tornando, assim, a maior influencer, né? Vai se tornar a maior professora de live, né? Daqui a pouco vocês vão ver isso, mas hoje, que nem a Renata falou, nós vamos falar sobre ressurreição, ok? Ô, Renata, Oi. eu estava refletindo, né, mais cedo, Douglas, sobre só um o texto que a detalhe, gente vai parece que abordar. sua internet está Tá tranquilo dando... aí? Eu não sei se o pessoal tá conseguindo pegar a sua fala, que tá dando falha. Tá tendo uns bloqueios aí, mas as coisas vão dando certo. Tá. Quando a gente estava lendo o texto, né, quando a gente lê o texto de João 20, né, que é o texto da ressurreição, uma coisa muito interessante que aparece no texto, e eu queria propor que a gente começasse desse jeito para a gente poder fazer uma coisa diferente aqui, né? Não é normal fazer assim, mas a gente podia começar do final do texto, né? O final do texto é uma coisa muito interessante lá, né? Logo lá nos versos 30 e 31, né? Que são os últimos versos do texto. Gente, eu vou falando, né? Enquanto a Renata está reconectando aqui. Renata, você dá um aceno para mim quando você tiver voltado, ok? Tá tudo ok aí, Renatinho? São os desafios da internet, de uma live ao vivo, né, pessoal? Bom, que nem eu estava conversando com a um pouquinho mais cedo, uma das coisas mais desafiadoras uma das coisas mais desafiadoras que a gente já percebe nesse texto ao ponto no final dele, né? João, ele nos apresenta uma coisa muito linda lá no final, nos versos 30 a 31, ele fala do objetivo do evangelho, né? O objetivo do evangelho fica muito claro aqui, né? Do evangelho de João, né? João diz assim: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É muito interessante porque existe um jogo de sombras, né, De luz, sombras, dia, noite, homem, mulher,
né, de opostos no Evangelho de João, e o Evangelho de João começa falando sobre a encarnação de Jesus, né, e termina falando sobre a ressurreição de Jesus, né? O que esses dois atos, né? E independente do público-alvo inicial dele, serem cristãos judeus ou cristãos gentios, esse público ele estava sob ataque do gnosticismo, né? E o gnosticismo odeia essa questão da materialidade do corpo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse objetivo do Evangelho e sobre essa questão aí de como que o Evangelho de João ele tem essa sensibilidade de cuidar dos cristãos em torno do combate a essa heresia. O Evangelho de João é um dos evangelhos que tem uma linguagem mais rebuscada, no sentido mais próprio teológico, carga também de linguagem filosófica, né? Que possivelmente o público-alvo aí que a gente vê eram os cristãos fruto do Evangelho lutando para fazer a defesa da encarnação de Jesus no corpo humano, justamente porque existia uma doutrina filosófica que reinava no pensamento grego, que era o gnosticismo. Ele é anterior ao próprio cristianismo, né? Você vê relato do pensamento gnóstico bem anterior ao próprio Cristo. Mas na época dos apóstolos, após principalmente a morte de Jesus, né, até os evangelhos serem escritos, alguns mestres gnósticos, né, começaram a flertar com a doutrina, com o relato da vida de Jesus, inserindo aí o fundamento gnóstico. Então, aceitava-se Jesus, mas dentro de um viés que não é o que os apóstolos defendiam. O gnosticismo ele tem aversão ao corpo, à matéria. A luta de um gnóstico seria alcançar a salvação um dia pela libertação do corpo, da matéria. A matéria é ruim, é má. Então, Deus jamais poderia se encarnar num corpo considerado matéria finita e má. E o fato dele se encarnar já falaria contra a sua própria divindade, porque Deus não pode ser humano. E o Evangelho de João vem justamente com a grandeza, né, da revelação, dizendo, não, Deus pode, porque Ele é o Todo-Poderoso, e sendo todo o poder, Ele pode se encarnar e se tornar limitado na carne humana, na história, no tempo e no espaço, porque Ele pode tudo, né? Então, o testemunho também que João dá do poder e da grandeza de Deus na encarnação não é uma redução de Deus, mas justamente a manifestação de toda a sua soberania e grandeza existente, né? Aleluia. Renata, agora, a gente voltando ali, né? A gente tem esses desafios todos, já tem esse viés teológico que controla, né, todo o Evangelho de João, não só como combate ao gnosticismo, mas sobretudo como, né, como você disse, como um direcionamento para a fé cristã. Quando a gente entra, né, propriamente, né, no capítulo 20, logo no início, eu falo que eu sou um cara meio cinturão para chorar, entendeu? Mas esse texto, né, essa primeira parte do texto, que vai ali até o verso 10, né, assim, verso 10 não, né, na verdade até Jesus encontrar com Maria, né, que termina no verso 18. É uma das partes do texto dos evangelhos em que eu me desmancho, né? Quando eu leio, eu me arrepio, eu sinto
alguma coisa de, não só de emocional, mas de uma de espiritual mesmo, de um toque do Espírito em mim mesmo. E eu estou falando isso porque é muito interessante a sensibilidade, né, de como que esse relato começa, né? O verso 1 começa dizendo que no primeiro dia da semana, né, um domingo hoje, né, um domingo como hoje, a Maria Madalena, né? Aqui no Evangelho de João, a única Maria que aparece é a Maria Madalena. Em todos os outros textos, sempre aparecem outras mulheres, mas sempre Maria Madalena está presente. Mas aqui parece que João, ele foi muito carinhoso e ele foi muito específico de querer colocar essa mulher em específico, né? E isso me faz lembrar do ambiente em que João estava e do ambiente onde o cristianismo vai crescer, né? Um império romano elitizado, onde as religiões eram, de uma certa forma, elitizadas. O cristianismo, um dos motivos dele ser perseguido é a acusação dele ser considerado uma religião de gente medíocre, uma religião que era aberta para pobres, para escravos, para mulheres, né? E é muito interessante a gente ver nos evangelhos, e também em especial no Evangelho de João, os encontros de poder e compaixão que Jesus tem com essas mulheres. E agora a gente vai ter mais um desses encontros, né? Eu acho muito lindo todo esse contexto histórico, onde existe esse valor, essa preocupação de João em mostrar as mulheres, né? E essa mulher em específico como a primeira testemunha missional do evento mais importante do cristianismo, que é a ressurreição, mas também essa relação de intimidade, de compaixão, de amor que havia entre o mestre e a discípula. E eu queria que você falasse disso, porque eu acho isso tão bonito, eu fico com o coração assim, eu estou aqui, eu vou parar aqui porque eu estou com vontade de chorar. Quando eu vi que foi o capítulo 20 que foi dado para o nosso diálogo, eu me senti muito feliz, porque a narrativa de redignificar a imagem de Deus a partir da narrativa da ressurreição a uma mulher, né? A gente, igual você colocou o cenário aí, o cenário tanto grego quanto judaico, quanto romano, e até hoje a gente vê, né? A mulher é uma figura subalterna, ela carrega metades da possibilidade do divino, ela não carrega em igualdade a imagem do divino para algumas culturas, né? E a judaica, ela foi perdendo essa percepção lá do Éden, onde Deus faz os dois à imagem, né? A queda deteriora essa imagem da mulher. E o interessante é que o Evangelho de João, o João parece ter sido um bom leitor de Gênesis também, porque ele faz questão de dar um grande ápice, um zoom na história da Madalena, da pecadora Madalena, né? A qual Jesus libertou da opressão maligna. Ele faz um processo redentivo. A Eva é aquela que foi acusada e com a acusação de Eva veio a acusação sobre todas as mulheres ao longo da história. A mulher é algo perigoso, a mulher é persuasiva, a mulher leva para o mal, né? E esse processo de redenção da própria Eva, quem tem a possibilidade de ser testemunha do ápice de toda a verdade da existência, que é a ressurreição de Deus em Cristo, né? A ressurreição do Jesus de Nazaré, que é o ápice do Evangelho, vai ser justamente uma mulher, né? Então, aquela mulher que foi julgada ao longo da história como a que é sempre enganada e portadora do engano, né? Porque a serpente a ludibriou, a enganou, agora ela é redimida na cena da ressurreição, porque dentro da cultura judaica ela jamais poderia ser testemunha válida e legítima. E Jesus quebra um paradigma onde está em jogo toda a narrativa da sua ressurreição. E ele vai escolher uma mulher para ser o veículo da boa notícia,
da notícia de toda a promessa que foi feita a Israel e que primariamente foi feita à própria Eva um dia lá no Éden. Então isso é muito bonito, como que Jesus reconfigura a dignidade dessa mulher em ser portadora da mensagem que vai mudar a história do mundo a partir de então, né? Então isso também mexe comigo, Douglas, porque às vezes a gente ainda tem uma concepção de absorver a cultura e de ainda achar que a mulher não representa também a imagem de Deus, né? E que ela fica rebaixada a um testemunho mais medíocre do Evangelho, ela só pode tocar em certos assuntos, ela não pode tratar de doutrinas fundamentais, né, da fé. E esse texto, para mim, está dizendo uma mulher foi convocada de forma especial a ser sinal da redenção, de que uma vez a mulher enganada pelo mal, agora se torna porta-voz de toda a beleza redentiva da verdade de Deus. Então, eu acho muito bonito, porque quando os homens olham para essa mulher, essa tradição judaica da qual você está falando aí, ela é ex alguma coisa, né? Como a sociedade ainda faz com muitos homens, com muitas mulheres, ela é a ex-prostituta. Ela é aquela mulher da qual saíram 7 demônios, tantos demônios. Mas para Jesus não. E é muito interessante a sensibilidade de João, porque muito antes, né, desse testemunho específico da Maria Madalena, tem um testemunho que é um jogo de luz e sombras ali no capítulo 3 e 4, que fala de 2 encontros, né? E a gente vê aí a sensibilidade do apóstolo João. Nicodemos, um grande mestre da lei, né? Um sujeito brilhante, faz parte do grupo de elite dos religiosos judeus, ele se encontra com Jesus de noite. E parece que toda a construção teológica dele está cheia de falhas que Jesus vai detectando. Logo em seguida, o capítulo 4 mostra para a gente uma mulher simples, que foi tirar água do poço e que foi está encontrando de dia com Jesus, já não é mais à noite como aquele homem, né? Uma mulher samaritana encontrando de dia com Jesus para poder mostrar que os pecadores se encontram às claras com Jesus. O diálogo de Jesus parece ser às claras com os pecadores. E essa mulher, ela tem a revelação que Deus coloca no coração dela a compreensão. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, né? Como que João tem essa sensibilidade durante todo o percurso do evangelho dele, né? Sim, sim. Muito lindo mesmo. E tem uma parte aqui, Renata, que eu ainda queria falar da Maria Madalena, que é essa parte assim que vai, né? Eu queria que você comentasse, né? Que me deixa assim bem amolecido mesmo, né? Quando tem toda aquela trama, né? E eles já foram lá no jardim, onde Jesus estava sepultado, e aí os anjos aparecem, e de repente o jardineiro, né? Começa a conversar com Maria, e Maria parece não, né? Maria, na verdade, não reconhece ele, né? Inicialmente, e o texto ele é muito intencional, eu acho isso lindo demais, né? Ela falando assim, olha, se você pegou ele e tal, pode me falar onde que está o corpo, porque eu vou lá buscar ele, não tem nenhum problema. E aqui basta uma palavra só, né? Jesus, né, vira para ela e diz assim, Maria. Aí eu lembro, tá dando uma vontade aqui de falar aleluia aqui agora, porque eu lembro na hora, né? Quando aqui no próprio Evangelho de João diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele diz Maria, e ela imediatamente diz, mestre. Queria que você comentasse isso. É um nome que Deus nos dá, né? Mas a forma com que ele chama
a Maria não é o simples nome dela, né? É o nome com que ele nos chama, né? E esse é o nome que nós reconhecemos a sua voz. A própria Escritura diz que ele nos dá um nome, né? Que está além do nome dado pela certidão de nascimento. E quando ele nos conclama por esse nome, nós reconhecemos a sua voz porque somos dele, assim como ele é nosso, né? É uma relação profunda de proximidade, de comunhão, de acolhimento, de transparência, de clareza. É uma relação que está acima de qualquer relação humana, né? A relação que Deus se coloca conosco, né? É mais do Isso é muito que demais. qualquer um que seja mais íntimo. Como diz Agostinho, né? Ele é mais amigo do que qualquer amigo, ele é mais irmão do que qualquer irmão, ele é mais pai do que qualquer pai, né? Então, a relação dele conosco, ela é profundamente no ser. E eu acredito que quando ele fala Maria, há um tom, há uma forma, há uma linguagem muito mais profunda que eu e o Bruno, que convive no dia a dia, nos chamaríamos um ao outro, né? Eu acho que essa intencionalidade, né? Porque quando ele diz Maria, ela já responde, né? Rabone, mestre. E aqui, mais uma vez, essa sensibilidade do João de ter a clareza de que discipulado, de que o fato de ser discípulo não tem nada a ver com gênero, né? Se ele é mestre, ela é discípula. Ela é discípula, por isso ela pode chamar ele de... Então, assim, eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito enriquecedor, né? E aí, então, Jesus dá ele dá essa orientação, né, para ela, né? Olha, vai anunciar aos discípulos, né, que você viu o Senhor, né? E ela vai cumprir, né, a ordenação missionária dela de levar as boas notícias daquele que é o evento central, né, nevrálgico do coração do cristianismo. Se não tivesse acontecido, né, o Paulo vai dizer para a gente mais tarde, né, ou mais cedo, né, nas epístolas de Paulo foram escritas antes, né, a nossa fé seria vã, né, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, né. E aí, eu queria te ouvir falar para a gente poder passar até para esse encontro com os discípulos, né? É a cena, quando você lê o Evangelho e lê as outras narrativas de Lucas, Marcos, Mateus, né? Você acha engraçado, assim, porque você está de longe vendo a cena, né? Tem um desespero em torno, que para nós, como já sabemos do Evangelho, já sabemos até do que o Apocalipse diz, né? Sobre a volta dele, tá tudo certo, mas para eles não, né? E a gente vê um lugar de desesperança, de desespero, de luto, de dor, né? De frustração, decepção profunda, porque a expectativa, eu gosto de usar expectativas no plural, existiam muitas expectativas em torno de quem seria o Messias, mas todas, particularmente, reúnem a percepção de um Messias poderoso, vencedor, que vai organizar Israel para se colocar, se empoderar diante das outras nações. Então, esse Messias, na concepção de esperança de vários grupos de Israel, era de um Messias que entra triunfante e que não perde. E de repente você tem uma contranarrativa do próprio Jesus ao longo da caminhada com os discípulos, e que ele vai avisando que ele está mais parecido com o servo sofredor de Isaías do que qualquer outra expectativa messiânica de triunfo, de reinado romano, né? De império. Só que, como a gente anseia pela salvação de forma poderosa, a gente gosta de ter uma relação com o poder nunca está associado à perda,
a humilhação, a desprezo, né? A frustração. O poder não, o poder ele é linear, ele é uma crescente, né? Então, a gente vai vendo duas narrativas acontecendo nos evangelhos. A narrativa de expectativa dos discípulos e a narrativa de aviso que Jesus vai dando da sua narrativa a eles. Só que eles não vão compreendendo, né? E quando a gente tem o quadro da morte de Jesus, e da decepção, da frustração que esse Messias traz nessa morte, ele deixa de ser o Messias esperado. E então acabou o sonho, acabou o reino dos céus, acabou o reino, a perspectiva que a mãe de Tiago e João tinha quando foi interceder pelos filhos, que quando Jesus instaurasse o reino, o Tiago se sentasse à direita, e um deles, né, se sentasse à direita, e o outro à esquerda no reino de poder, a qual Jesus iria instaurar. Então, no momento da morte, isso descamba, acaba. E aí a gente tem um grupo de discípulos amedrontados, em estado de desespero, com medo da morte romana, dos romanos alcançá-los, de não serem reconhecidos como discípulos, até pela negação que o Pedro vai fazer. Então, a gente vê um Deus que vê o desespero e que, de forma muito cuidadosa, muito amorosa, vai aproximar-se deles para dizer que não precisa ter medo. Porque o que eles mais temem, que é a desesperança, o caos, a ruína, o fim. Espera que eu vou virar minha... Ok. Gente, está desafiador para todo mundo, né? Muita live, tá bem pesado esse horário, né? E a gente vai ter paciência aí, ok? Aí. E aí, Renata? Vai lá, manda ver. Não sei onde que foi. Que o próprio Deus vai dizer para o desespero... Peraí, que tá dando pau aqui, gente. É uma mensagem de uma amiga minha que está chegando aqui, eu não consegui tirar. E aí, a forma acolhedora com que Deus vai se anunciar, né, a partir da ressurreição, a esses discípulos medrosos, né? Isso me encanta, esse cuidado de se revelar a eles para acolher o desespero, a dor, o luto, a frustração que eles carregam, né? E aí, Renata, é sensacional porque a construção teológica do texto é muito maravilhosa, porque é exatamente o que a Maria Madalena vai fazer, né? O meu mestre me mandou, eu vou testemunhar da ressurreição dele, e ela vai, né? O texto fala que ao cair da tarde, né? Ela chega e está tudo trancado, né? Ela foi anunciar, ao cair da tarde está tudo trancado, a casa está fechada, eles estão cheios de medo, né? E de repente, né? O texto mostra isso, parece, né? Eu gosto de ficar imaginando isso, não, mas de repente Jesus entra lá, né? De alguma maneira Jesus aparece lá e para poder ao vivo, a cores, em corpo, né, que é o mais importante aqui, falar assim, sim, olha, o anúncio que a Maria Madalena estava pregando para vocês é verdade, né? E os discípulos ficam espantados e a primeira palavra dele é muito importante. Eu acho que ela tem muito a ver para nós hoje também, né? Você estava falando de angústias, de expectativas, de medos, de acolher essas coisas que Deus faz, né? A primeira coisa que Deus diz para aqueles discípulos tão desesperançados, tão quebrados, né, com as suas expectativas que foram desconstruídas, paz seja convosco, né? Jesus oferta a shalom, né? A verdadeira shalom, não a shalom dos líderes religiosos, a shalom de Deus mesmo, né? E é um bálsamo, né, para eles, porque agora eles estão vendo ali o mestre, e o mestre está dizendo, olha, não são as suas expectativas. Eu estou aqui para poder mostrar uma realidade que é maior e melhor do que elas, e que não nega esse sofrimento, essa angústia,
mas que ressignifica e dá sentido para você viver mesmo com elas. Sim, sim. E a gente tem, nesse momento da entrada de Jesus na casa fechada, o Tomé que sai, né? Que não está presente. E a gente brinca assim, Exatamente. eu brinco que ele foi o único corajoso que saiu, né? E os outros é que são, de fato, Covardes. amedrontados, né? Porque ele pôs a cara na rua, né? E foi fazer compra, possivelmente para todo mundo comer, né? Mas a gente tem, essa aí é uma inferência minha, né? Deduzindo o que ele foi fazer. Ele volta, né? E ele já não encontra esses homens, esses companheiros mais amedrontados, em estado de choro, de colapso, de histeria, neuroses, né? Ele encontra homens com possivelmente até o corpo levantado, o olhar erguido, né? Uma alegria estonteante. E isso choca o Tomé, porque ele deixou homens ali em outro estado reverso do que ele encontra. E aí a boa notícia já se espalha. Ele ressuscitou, é verdade. A tumba está vazia, não é porque roubaram o corpo, é porque ele vive. Agora faz sentido, né, o que ele nos ensinou, né? Ele mesmo disse para nós. O importante que eu vejo aqui é que o próprio testemunho, quem dá de si, vou ser redundante, né? O próprio Deus dá testemunho de si. Por mais que a gente tenha a missionária Maria Madalena, que vai dizer, gente, eu vi, ele conversou comigo, mas ninguém deu crédito, o próprio Deus faz questão de se testemunhar, de se contar para nós. E essa é uma relação do encontro, que a gente fala para as pessoas. Por mais que eu ouça alguém contar sobre Cristo, falar sobre Cristo, dizer quem Ele é, eu preciso ser encontrado por Ele para que Ele diga de si mesmo para mim. Esse encontro é que faz a vida tomar uma nova perspectiva de rumo existencial. Sem esse encontro do Deus que vem até nós e vai até o seu quarto escuro, que você está perdido, desorientado na sua existência, e ele se faz presente lá e se diz, todo o testemunho de quem um dia anunciou para você vai fazer sentido real como verdade em você, para você agora. Porque o próprio Deus se conta. Isso eu acho muito interessante. O próprio Deus que testemunha de si, né? Ele chama missionários, ele chama anunciadores, mas ele mesmo chega para um encontro pessoal com quem ouviu falar dele. E o Tomé, ele quer essa dádiva, ele quer esse privilégio, porque ele não é mais incrédulo do que os seus companheiros. Os seus companheiros é que são tão incrédulos quanto o Tomé era, né? Antes de tocar em Jesus. E eu vejo um Jesus que acolhe a dúvida honesta. A gente diz que existem dúvidas que, na verdade, não são honestas, porque elas só querem continuar e retroalimentar a própria incredulidade. Existe uma dúvida egoísta, egocêntrica. Ela não se rompe para a fé, né? Mas a dúvida honesta, que é a dúvida, Deus, o Senhor existe, né? Você precisa de coragem para fazer uma pergunta dessa direcionada ao próprio objeto da sua dúvida, né? Então, você precisa de ter força para dizer, Deus, o Senhor existe? E o Tomé teve uma dúvida honesta. Eu também quero ver. Eu também preciso ver. Vocês tiveram um privilégio e eu também quero. E o próprio Jesus E acolhe. é uma honestidade tão grande, tão profunda, é uma coisa que vem lá tanto da alma do Tomé, né, Renata? Que ele diz assim, olha, se eu não colocar o dedo nas mãos, enfiar o dedo no lado, é uma coisa de expectativa, de anseio, de angústia. Disso que você falou de um cara que ele tem uma dúvida, não da incredulidade, mas de um homem que tem tanta sede, tanta vontade de se reencontrar, de ver aquilo que os amigos viram e ele ainda não viu, que ele precisa se expressar dessa maneira, né? Você estava falando aí dessa coisa de se perguntar, né? Deus, o Senhor existe? Eu costumava falar lá para os meus alunos no CTMDT, né? E em outras escolas, que Deus não tem problema com dúvida, que nem você está falando.
assim, eu me perguntava várias vezes por dia, me pergunto ainda, né? Deus, o Senhor existe? Eu preciso saber, eu preciso ter uma conexão. Eu não tenho 5.0 com o Senhor, né? E é uma dúvida legítima, porque é um coração angustiado que às vezes olha para o mundo, não quer naufragar como Pedro lá naquela experiência, né, de andar sobre as águas, mas o mundo está tão chocante, ele dá tanto medo que você se pergunta, Deus, o Senhor está aí, né? Eu quero estar com o Senhor, eu quero sentir. O Calbart, meus alunos vão fazer o RU agora. O Calbart, ele vai dizer que o mal, ele passa uma sensação falsa de que ele é mais presente no mundo do que o próprio bem. E eu falo demais isso com os alunos das escolas, você liga a televisão e destila mal, violência, né, crueldade. Então, essa sensação de que o mal é mais participativo da sua realidade, às vezes te faz, de fato, ser oprimido. E oprime, tenta estancar a verdade sobre a existência do próprio Deus. E o Calbart fala que, na verdade, eu vou parafrasear aqui, o mal ele usa de um projetor, né, para se manifestar de um tamanho que não é a realidade dele diante de É um quem Deus projeto de marketing bem elaborado. Projeto de marketing muito bem elaborado. Né? E que ele não tem esse tamanho com que ele projeta, porque à medida que ele se projeta para nós, na nossa realidade, se faz presente, a sensação é de que Deus realmente não está participando da nossa história, Deus não está existindo, né? Chega a esse ponto na nossa mente. A nossa mente cartesiana, né? Que também lida com uma lógica, se o sofrimento existe, Deus não é bom, e a gente vai fazendo aquelas construções que no final geram um caos mental, né? Mas esse caos mental, também colocado diante do próprio Deus, Deus usa, né, para se fazer revelado, se fazer presente no meio de toda a forma não consistente que a gente tem sobre a existência dele. Eu vejo que as nossas dúvidas que saem desse coração que está perdido, que está desorientado diante do sofrimento e do mal presente, o próprio Deus usa disso como material para se colocar para nós. Então, eu não vejo isso como um erro nosso, um pecado, mas eu vejo como um anzol que Deus também usa para trazer até ele. Como o C.S. Lewis diz, né? O C.S. Lewis vai dizer, o sofrimento, a percepção do mal no mundo, o quanto isso nos atinge, Deus usa em benefício como se fosse um megafone para chamar por ele mesmo, né? Então, a acolhida que Deus faz, que o próprio Cristo faz a Tomé, é que me chama muita atenção. É como se ele chega até Tomé e fala, Tomé, não seja esse o problema. Se essa é a sua dúvida, se essa é a sua questão, eu faço questão de me fazer resposta para você. E Jesus aparece numa segunda visita só para responder o duvidoso Tomé. E isso me fala de um Deus que acolhe as dúvidas, as perguntas, as desorientações, né? Às vezes as perdidas que a gente dá, mas se de fato a gente quer honestamente que ele se apresente, a verdade se apresente, ele faz questão de se fazer, se contar para nós, né? Sim, e como você disse, né, é uma dúvida legítima, e Jesus Cristo ele responde a essa dúvida, né? Ele diz, pode duvidar, não tem nenhum problema de duvidar, não existe nenhum problema em questionar, e ele permite, né, que Tomé tenha essa experiência de estar diante dele, de tocá-lo, de ter a mesma experiência que os outros discípulos tiveram, porque para Jesus, Tomé não é menos discípulo que os outros, né? Então, essa acolhida é também a acolhida para poder dar uma resposta para esse coração angustiante, né? Que às vezes se sente menos, né? Que às vezes se pergunta por que aconteceu quando eu não estava lá, por que tantas coisas têm que acontecer de ruim no mundo, por que eu não experimento essas coisas boas que os outros experimentam, e de repente Tomé está vivenciando isso, ele está experimentando essa graça, porque tudo é graça, né? E
E o texto, né, ele vai falar que Jesus vai aparecer, né, para o Tomé, ele vai dar esse tratamento aí para o Tomé, apesar de Jesus dizer para ele, né, bem-aventurado aqueles que creram sem precisar ver, né? Isso não quer dizer, porque as pessoas às vezes pensam, né, Renata? Olha, Jesus está passando uma severa reprimenda sobre Tomé, porque ele está dizendo que feliz é quem viu sem crer. Então, quem crê sem ver é mais especial do que Tomé. Quem crê e não tem dúvidas é mais especial do que pessoas do tipo de Tomé. Mas nós realmente precisamos de gente como Tomé, que tem dúvidas, que não tem medo de expor as dúvidas, né? Eu acredito que o domingo de ressurreição, essa experiência da ressurreição sem Tomé, sem a Maria Madalena, não teriam essa riqueza teológica significativa para a gente hoje. Por quê? Porque em muitos aspectos da nossa vida, nós nos parecemos muito com a Maria Madalena e muito com o Tomé, né? Com as nossas angústias, com os nossos problemas, com os nossos medos, com as nossas limitações, né? Ainda mais num tempo como hoje, né? Que a gente está vivenciando essa experiência de isolamento por causa do coronavírus, né? E que a gente se pergunta, né? Deus, até quando? Por que isso está acontecendo? A gente sempre fica buscando respostas, né? E talvez alguns que estão aqui ouvindo a gente, né? Eu não sei qual é a sua experiência, mas Deus tem silenciado comigo, né? Ele não tem dado respostas claras, né? Com o megafone dele, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco para a gente finalizar, para que a gente abra para perguntas. Sim. Eu queria ressaltar o encontro com o ressuscitado, que impacta a vida desses discípulos e os fazem ser testemunhas, de uma vez por todas, erguidas sobre o amparo do amor de Deus, a partir do que Jesus demonstrou na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Eles vão levar consigo todo esse conteúdo de que Deus ama o mundo e, por ter amado de sobremaneira o mundo, fez tudo o que fez em Jesus Cristo. Então, mesmo nesse momento de incerteza, que é um momento mundial, global, né? De angústia, de às vezes ficar meio deprimido, sem perspectiva, sem sentido, né? Porque um sofrimento de escala mundial como essa, de incerteza da limitação da vida, da finitude, do medo da morte, né? Isso revela como que o ser humano tem o medo de morrer, né? Eu fico vendo as pessoas, hoje tem sido um veículo bom, mas ela também é um veículo muito ruim. O quanto que as pessoas estão tentando tirar o tédio, elas não sabem lidar com o não, elas não sabem lidar com o momento da espera, do nada. Elas precisam estar em constante movimento de prazer, de se sentir vivo, de se sentir ilimitado. E esse momento, na verdade, ele denuncia a nossa limitação, a nossa finitude. E esse desespero de nos vermos, né? Faz com que muitas pessoas recorram a recursos que vai ser, na verdade, um movimento de muita autodestruição nessa quarentena. Eu vejo pessoas assim em caminhos de extrapolar esse desespero e não saber aonde ancorar a alma, de onde ancorar o futuro. E aí começam a buscar recursos dos mais loucos, eu ponho o nome de loucura, pela internet, para se distraírem, para não ver o tempo passar, para não se sentirem tão limitados e mortais, né? E esse sentimento de finitude e de mortandade, ela nos leva de volta para Deus. Ela nos leva de volta para a narrativa do Deus que amou o mundo e se deu por esse mundo. Então, a gente tem uma narrativa maior do que os nossos anseios, que as nossas debilidades, que o nosso desespero. E é o que Paulo pede. Paulo pede que a gente pegue a nossa âncora como um barco e jogue a âncora
nessa realidade, nessa narrativa, que é maior do que qualquer coisa que a gente venha passar nessa vida. Só que isso é muito difícil quando a gente está desconectado com a própria história de Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa rememorar quase que todo dia, se possível toda semana na igreja, para a gente lembrar que existe uma narrativa de salvação e que ela está dada como vencedora sobre todas as debilidades humanas, sobre todos os fracassos, sobre todo o caos humano. E se a gente não se ancorar no lugar correto, a gente vai buscar abrigo, subterfúgio em lugares que são areia movediças, porque, na verdade, trazem mais falta de sentido do que qualquer outra coisa, né? Então, que Deus nos ajude, nesse momento, a fazer valer a narrativa, o que Ele tem a dizer sobre o mundo, sobre tudo que Ele fez e sobre nós. E a gente pegue a âncora do nosso barco e lance nessa verdade e deixe ela bem segura nisso. Porque, como disse o cantor Mário aí numa canção anterior, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Isso é difícil, só Ele pode nos ajudar a perceber o seu amor no meio desse momento silenciado, né, em que a gente tem vivido. Sim. Isso tudo que você me falou me faz lembrar, né, do que o nosso amado John Piper, né, fala em um livro muito lindo chamado Graça Futura. Ele fala que tem a graça passada, que é tudo que Deus fez por nós até aqui, daqui para trás, e que nos faz saber que nós podemos confiar em Deus, né, que nós podemos ser gratos, e que nos leva a ter fé para crer que Deus vai derramar mais graça futura. Né? Um dia desses em que eu estava bem assim baqueado, aqui durante a quarentena, Deus trouxe à minha memória algumas experiências que eu vivenciei no começo do meu ministério. E eu me lembro de uma dessas, foi uma muito sintomática. Tatiana e eu éramos recém-casados. O Emanuel tinha nascido, né? Tinha poucos meses, e a gente sempre passou muitas dificuldades, mas aquele primeiro ano de vida do Emanuel foi muito difícil. E a gente tinha um prato de comida, tinha um ovo, dividimos o ovo pela metade, e depois daquilo não tinha mais comida nenhuma, tinha acabado, não tinha nem bucha de lavar vasilha. Né? E eu lembro da oração da minha esposa, ela dizendo que Deus era fiel, que Deus era o Senhor da história, que Ele ia cuidar da gente, e que ela queria, que Deus sabia muito que ela gostava de comer carne, que ela queria ter uma bucha para poder lavar vasilha, mas nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez e que a gente tinha experimentado. E não passou 3, 4 horas, e vários meninos que estavam comigo no teatro, né, na época lá do aprisco, da rede de adolescentes, eles apareceram na porta, né, porque Deus mandou o recado dele, né? Deus estava ali presente através daquelas pessoas. E era tanta coisa, tanta compra, e no meio daquela compra, para Deus poder dizer assim, sou eu. Tinha uma bucha de lavar vasilha. Né? Bom, o que você está querendo dizer com isso? Que Deus, Ele não é o Deus dos 48 ao segundo tempo. Ele é o Deus da história, Ele vai cuidar da gente, Ele sabe como cuidar, Ele está cuidando em todo o tempo, né? E quando a gente está passando por experiências conturbadas, circunstanciais como essa, é muito complicado a gente ver essas coisas. Mas quando a gente olha ao redor, né? Mesmo que ao redor agora tenha poucas pessoas por causa do isolamento, né? Nós somos uma comunidade de fé que está interligada através de um Deus que Ele está presente em todos os lugares. Né? Jesus Cristo de Nazaré, Ele está unindo todos nós que estamos aqui agora e todas as pessoas que não estão, que creem nele e que não estão aqui nessa live agora. Por isso, esse discurso da solidão imposta, ele é falso. Por quê? Porque o sangue de Jesus, o poder do ressurreto, ele nos une. Né? Sim. Gente, Renata e eu queríamos, né, muito agradecer vocês por esse tempo precioso, e a gente vai abrir agora para perguntas, né, para que a gente possa ouvir as dúvidas de vocês,
sobre esse tema, né? Nós não vamos voltar, tá bom? Quando a live cair. Então, a gente queria que vocês colocassem as dúvidas aí para que nós possamos tirar elas, principalmente, né, a Renatinha, com toda essa sabedoria bartiana. Ó, tem gente em Londres, hein, gente? Assistindo a gente. Estamos internacionais. O Pipe quer que a gente volte para as perguntas em 8 minutos, se cair. E aí, o pastor Mor falou. E o que a gente faz? Vamos ver se vai ter, né? Se vai ter necessidade, né? Se tiver pergunta, né? Se tiver, a gente mantém. Marilza, nós vamos deixar gravado, sim. E aí, gente, tem dúvida? Ai, ai. Queria que falassem sobre a vida na ressurreição. Você fala, não sei se ele quer dizer sobre... o Paulo vai se apropriar de uma forma metafórica, mas real, né? Da ressurreição, que não é ainda a ressurreição do corpo, porque ela está na esperança da glorificação, que é um outro termo da doutrina da salvação, né? Que a gente aguarda, ela está no futuro, mas a gente já, pelo Espírito Santo, igual no texto aí do capítulo de João, o Cristo derrama o Espírito sobre os discípulos naquele mesmo momento, né? Para que eles fossem agora testemunhas vivas, que pela obediência aos mandamentos de Jesus, eles passassem também a testemunhar de forma ética a nova forma de vida, a nova ética do reino, a forma de se viver a partir do reino de Cristo e do seu governo. Isso traz agora um novo parâmetro de vida para aqueles que creem, né? O mal já não dita mais o rumo da sua história, os condicionamentos do sofrimento, de pecado, já ganham um limite a partir do novo caminho, e começa uma nova história. E o projeto de Deus é tão ousado que ele, em Paulo, usa a expressão nova criação. Ou seja, uma nova humanidade começa a surgir do encontro com aquele que é a ressurreição e a vida. Então, esse encontro gera no discípulo uma nova forma de caminhar, a partir de critérios e de padrões que são altíssimos. Está lá nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, aquilo ali são os padrões éticos do reino de Deus. Aquilo ali, como diz Dietrich Bonhoeffer, é inatingível, se não for pela própria capacitação dada pelo Espírito Santo. E a gente, como um bom discípulo, vai a trancos e barrancos, despencando, tentando, levanta de novo, vai, dá mais um passo, volta 3, dá mais 5 e a gente vai. Mas uma hora a gente vai chegar. E o interessante é que o chegar não se chega pela força de um querer, de um desejo somente. A gente chega pela força que o próprio Deus impulsiona para esse caminhar. Então isso é muito legal, porque agora não se cumpre a lei de Deus pela obediência da vontade. Se cumpre a lei de Deus pela obediência da capacitação que é dada pelo próprio Espírito de Deus, que nos ajuda a obedecê-lo. Então, você nunca vai conseguir cumprir o Sermão do Monte sem a própria força do Espírito para que você consiga obedecer. Isso gera um novo padrão de vida, né? Tem gente que já andou algumas milhas, tem gente que está aprendendo a andar. O interessante é que o próprio Apocalipse coloca que todo mundo vai chegar, porque o projeto de Deus é que todos caminhem, né, para esse estado glorioso futuro em que o corpo é só o detalhe que falta de toda a transformação final da história, né? Ele vai restaurar o seu corpo, mas antes de restaurar o seu corpo, ele vai restaurar toda a sua concepção de dignidade como ser humano criado à imagem de Deus para a glorificação de quem ele é, né? Na relação com ele e na relação com o próximo.
que aí a coisa pega, porque a gente está aprendendo a restabelecer as nossas relações uns com os outros, né? E para isso a gente precisa de muito perdão, usar muito arrependimento, pedir muito perdão, perdoar, para dar conta de que essas conexões vão caminhando rumo ao que Deus espera de nós, né? Nós vamos interromper aqui e voltar, então. Tem 2 perguntas, e aí nós vamos poder abrir mais para pergunta até interromper, ok? Então, gente, beleza. a gente já está voltando, ok? Fica aí com a gente. Tá bom. Um abraço. Renatinha, maravilha. Douglas, eu queria só fazer uma ponte, que eu ri demais da frase aí que a irmã colocou. Eu não vi quem é direito, que falou assim, nossa, essa relação com o próximo é difícil demais na quarentena. E eu queria falar isso. É uma oportunidade profunda da gente nos conhecer e saber a que ponto que a gente está em estado de rebeldia contra o próximo. É uma oportunidade maravilhosa, mas assim, difícil. Você vai precisar de ajuda, de oração, de um aconselhamento de um irmão, de confissões de pecado. Vai precisar, porque não tem ser humano ainda glorificado que dê conta de uma quarentena pacífica, né? De forma, nos critérios eternos, né? Desafiadora, né, Renato? Ô, Renato, eu vi uma pergunta, tem 2 perguntas até agora que eu vi, né, que mandaram. Uma pergunta me chamou muita atenção, que é como viver no silêncio. Lembra aquelas tradições, né, daqueles caras que eu gosto tanto, né, os pais do deserto? A gente precisa deles muito. Eles me ajudam demais para esses momentos assim. Sim. Eu acho que, e eu já vou falar, né, é um cara extremamente pecador que está falando aqui, que é muito pecador contra o silêncio, porque ele está falando o tempo inteiro dentro dele, não, até quando ele está calado, até quando eu estou calado, eu estou falando, 2, né, Rita? Eu estou falando. Então, assim, essa experiência do silêncio ela é muito dolorosa, ela é muito difícil, porque eu gosto muito do que a pastora Tatiana, né, a minha esposa, essa mulher de Deus maravilhosa, ela fala, né, essa coisa é dolorosa, essa experiência de você se conectar com você mesmo é doloroso, é difícil, é angustiante, porque você pode encontrar coisas ali dentro que você não quer encontrar, que você não gosta. O Brennan Manning, né, que é um grande escritor, um grande homem de Deus, né, ele falava do impostor que vive em mim, né, que é um outro, mas que sou eu ao mesmo tempo, e que tem que ser acolhido, né, ele tem que ser escutado, e enquanto a gente ficar fazendo barulho, a gente ficar desviando com a televisão, com o jornal, como a gente faz, com tantas coisas, aquele impostor ele vai ficar ali calado, silenciado, parece que ele está domado, mas ele quer gritar, ele quer falar, ele quer se expressar, ele quer colocar para o mundo essa raiva que ele sente, e você não vai conseguir se conectar com ele, que é você também, se você não entrar em silêncio, né? E aí, eu acredito que os pais do deserto eles têm muito a ensinar para a gente, né? Homens que passaram ali 5, 10, 15, 20 anos experimentando a solidão, a solitude, o silêncio, e se conectando consigo mesmos, com os outros e com totalmente outro, né? O silêncio é um aprendizado tão complicado, mas tão necessário para nós, porque ele ajuda a gente a discernir as vozes, né? A do mundo, a da carne, a do diabo, a minha, a de Deus,
né, os ruídos vão diminuindo, né? Deus vai conferindo graça ali através desse silêncio, né? Sim. Uma outra... Pode falar, Rê. Você ia falar? Não, eu lembro de um professor meu, o Aziel, lá da FAT, né? Ele falava que a gente se boicota de forma evangélica também. A gente não dá Sim, conta de é lidar com o maravilhoso. silêncio, né? O silêncio de se perceber, de perceber a própria desorientação, a instabilidade da Sim, própria alma. E o silêncio vai me levar a um ponto de clamar por socorro. Jesus, vem dar um jeito nessa rebeldia. Jesus, vem, eu não estou me reconhecendo, eu sou isso mesmo. Então só vai sobrar Cristo, porque você se viu no estado de não poder se ajudar, né? E o Aziel, ele fala que de forma evangélica a gente se boicota, porque a gente tem medo do silêncio, e aí a gente vai na época eram os CDs, né, de música, aí a gente põe sempre uma música para tocar, para ver se levanta o ânimo, porque eu estou me sentindo meio deprê agora, então eu vou pôr uma música bem assim, daquela pentecostal, para mexer com as minhas emoções, para eu me sentir melhor, porque eu não dou 500 conta de graus de poder. lidar. Para desviar essa atenção do meu estado pecador, profundo, de rebeldia, de insatisfação, de ingratidão que eu carrego comigo no dia a dia e que muitas vezes as tarefas, as correrias fazem com que a gente se distraia de nós mesmos. Então, eu acredito que essa quarentena está revelando muito desse momento em que é claro que eu tenho falado que eu tenho trabalhado mais do que no próprio trabalho, mas eu tenho estado numa percepção de mim mesmo, nas relações familiares, né, que eu não conhecia muito. E ali houve um clamor. Senhor, vem entrar nessa situação, porque aqui está em calamidade pública. Não é só calamidade lá fora, não. Aqui dentro também está. Né? E às vezes o medo da escassez, de perder o emprego, ou quem já está, na verdade, experimentando a possibilidade de não ter no mês que vem, tudo isso sai um estado de desespero e rebeldia do nosso próprio coração com o próprio Deus. E a gente, assim, fica desnorteado. Nessa hora é que o sentido de igreja tem que fazer sentido para mim, de eu pedir ajuda ao meu irmão, de eu dar um alerta de que, olha, eu não vou ter mês que vem, será que eu posso ter a ajuda de você? Como que vai ser, né? Eu preciso ter uma relação de comunhão verdadeira com o meu próximo, de dizer dos meus anseios, das minhas necessidades. E aí meu orgulho, que nunca manifestou a necessidade para o outro, porque eu nunca poderia me demonstrar, nesse momento está se tornando frágil. E aí eu preciso me aproximar das pessoas que são potenciais, que podem me socorrer em necessidades básicas nesse momento, né? Então, assim, está quebrando muito. E eu acho que, mesmo que seja um estado crítico para muita gente, se a gente puder oportunizar essa percepção de nós e colocar diante do próprio Deus, para que a gente dê um salto aí na auto-percepção do nosso pecado e do quanto que a gente precisa da graça dele, eu acho que a gente vai sair mais crescido dessa experiência, né? Mais maduro dessa experiência. E eu vou parar de falar. Gente, é muito importante vocês entenderem que a mesma experiência dolorosa, sofrida que vocês estão tendo na quarentena, e sem a quarentena também, com o silêncio, é a experiência da Renata e é a minha. Né? Quando a gente está falando aqui, é uma coisa legítima, verdadeira. Né? É muito difícil para a gente a gente não ficar sem falar. E muitas vezes as pessoas confundem, né, Renata? Ficar em silêncio com não falar. Né? As pessoas podem ficar em silêncio completo, né? Às vezes, quando eu preciso, a Tatiana e eu precisamos conversar coisas sérias, e eu acho que são experiências que casais, que pessoas, que seres humanos passam, né? Quando duas pessoas precisam conversar, você pode estar num silêncio verdadeiro conversando. Né? Muitas vezes um silêncio falso, existe um silêncio falso que é o silêncio de ficar calado e que ele fala mais coisas do que
do que as palavras iriam falar, e ele é um silêncio que fala coisas ofensivas, que talvez você não queria falar, e a gente precisa tomar cuidado, porque a gente às vezes confunde, né? É por isso que eu gostei tanto do que a Geralda colocou aí, porque ela falou que ela está tendo uma experiência muito positiva, né, durante essa quarentena, né, das relações familiares serem curadas. Né? Isso tem a ver com o silêncio de Deus. Né? O silêncio de Deus vai chegando, vai entrando, e ele vai curando, né? Ele vai trabalhando primeiro você, né? Que nem a Stephanie disse aqui agora, né? O silêncio revela nossos barulhos internos, e aí ele vai trabalhando, Deus vai trabalhando isso, vai te curando, e essa cura ela vai fluindo ao seu redor e também vai alcançando as pessoas. Deus, com essa graça, vai trabalhando isso, né? O Rê, a Camila, ela tinha enviado uma pergunta antes da primeira parte da live cair, que era o seguinte: ela queria que você fizesse um comentário sobre a percepção da Trindade, sobre a Trindade ali dentro do processo em que está acontecendo a crucificação. Jesus está ali na cruz e ele de repente diz: Deus meu, por que me abandonaste? Eu uso muito George Moltmann, né, para esse cenário aí de Jesus recitando o Salmo e colocando de fato a sua expressão de abandono, né, no recitar o Salmo. E aí a gente pensa nesse momento que Deus Pai saiu porque o filho estava muito sujo, muito pecador, muito ruim, né? Então eu não posso olhar para o meu filho, eu vou embora. E o Espírito Santo quis nem saber, foi dar outro, como diz a Priscila, um outro rolê, né? E deixou Jesus lá sozinho na cruz. E o Moltmann fala que não, que a cruz é a trindade expressa em trabalho de amor, né? Que o abandono é o abandono do pai e também o abandono do filho. O filho se entrega em abandono e o pai abandona o filho. Então existe uma comunhão no abandono. É estranho a gente pensar isso, né? Porque Jesus não é vítima. Jesus se entregou. Ele não é uma vítima de um assassinato. Ele é um sacrifício que se auto-entrega, né? É o próprio Deus em sacrifício. Então, ele está dando a própria vida. E nessa entrega da própria vida, ele se abandona. E o Pai também o entrega e o abandona. O abandono aí não é um sentido de desprezo, de indiferença, mas é da entrega, da mútua entrega entre pai e filho. E nisso há uma relação de comunhão profunda entre os dois. E, ao mesmo tempo, você vê que a partir da dupla entrega, o Espírito age, num primeiro momento ali, já na cruz. Porque o primeiro convertido vai ser o soldado romano que, ao ver que, de fato, se escurece o tempo e ele vê o cenário da morte de Jesus, e ele vai dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E ali nasce a primeira confissão cristã a partir de um pagão e de um soldado romano, que é o próprio algoz de Jesus, né, que está ali fazendo parte da sua morte. E quem convence o pecador, o pagão, o desorientado existencial do juízo, da justiça, é o Espírito. Então, no momento da cruz, você já tem a primeira atuação do Espírito Santo convencendo o pecador do seu estado de cegueira diante da grande revelação que ele está participando, né? Que é da morte de Deus. Então, ali há um encontro trinitário de entrega, de amor e salvação, né? Então, essa é a percepção teológica que o Moltmann traz e que eu abriguei ela já há um tempo como forma explicativa dessa passagem. E eu acho muito lindo, né, quando você recupera o Moltmann. Eu também sou apaixonado com ele, principalmente com a escatologia dele, né, que eu acho maravilhosa. É um homem que teve essa experiência daquele soldado, né? Ele foi um soldado também, ele teve nas trincheiras, né? Ele pode falar de abandono
abandono doador, como o abandono, ainda que o abandono da Trindade seja um abandono perfeito, né? E o do Moltmann não, mas é um abandono doador também, né? É o abandono de um homem que se abandona na trincheira com seus companheiros pelo bem da nação, pelo bem da humanidade, para lutar contra os exércitos alemães, né? E vai ter ali, depois da Primeira Guerra Mundial, todos aqueles, né, o TPT, como a gente conhece hoje, todo aquele sofrimento e como que ele consegue traduzir para a teologia dele essa experiência vivencial, né, de uma forma que a experiência dele não escravize a experiência e a vida de Deus e a palavra de Deus, mas como é que ele consegue dizer assim, olha, eu entendo esse abandono, né, porque eu vivi esse abandono, eu tive nas trincheiras, então eu entendo, né, que a cruz é uma experiência de trincheira para a Trindade, eu entendo disso, né? Eu acho isso muito bonito no Moltmann, né? Gente, vamos mandar mais perguntas aí, né? Porque a gente abriu essa parte, gente, para que vocês perguntem. O Douglas está assim comigo antes de começar a live. Renata, é 1 hora só, é o tempo da live, hein? Eu falei, tá bom, Douglas. Vai virar 2 horas. Gente, e aí? Acho que acabou, Douglas. Vamos mandar perguntas? Hã? Ah, a Geralda mandou acabou... uma pergunta. Ah, mandou? A Geralda, a mãe da Yara, perguntou se os discípulos não reconheciam Jesus porque ele estava num corpo glorificado. Entendi. Ela fez essa pergunta. Então diz aí para Geraldo. A gente nunca pode pensar no corpo glorificado como uma forma diferente de corpo que não seja corpo, né? Que seja uma coisa fantasmagórica. Isso aí a gente fala que os gnósticos iriam adorar, né? Porque eles gostam dessa coisa que não parece corpo, mas que não é corpo, mas parece um corpo. O caso de Jesus é corpo inteiro, tanto que em outras narrativas da ressurreição, o próprio Jesus pede um peixe para comer, né? Vai comer um peixe junto com os discípulos para mostrar organicamente que ele está em corpo, né? Corpóreo. E também a gente tem um momento do Jesus que atravessa esse quartinho fechado que os discípulos estavam lá presos, né? Estavam escondidos. Ali também dá uma ideia de que esse corpo já não obedece a uma resistência de materialidade entre tempo e espaço, que é o nosso. Então mudou. Então, Jesus está apresentando uma forma de corpo que é o corpo que nós seremos. Um corpo que não delimite num estado de materialidade que se interpõe, né, entre os limites que são para nós hoje colocados como gravidade, né, outras leis, né? Porque o próprio Jesus que caminha sobre o mar, ele quebra uma lei, entre aspas, né? Porque Deus é o único que pode, na verdade, quebrar a sua própria lei fazendo outra, né? Alguns vão dizer que, na verdade, Pedro é que está desnaturalizado. Jesus é que está natural, né? Dentro da lei normal de Deus, né? Então, andar sobre as águas, na concepção de lei de Deus, de gravidade, está tudo certo. Pedro é que está fora de órbita, né? Então, a gente vê que o estado existencial que Jesus se encontra, ele é mais elevado em condições existenciais do nosso. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente vê em Apocalipse uma apreciação de que não haverá dor, não haverá mais necessidades que façam a gente sofrer. Mas a gente viu que Jesus comeu, então comer possivelmente vai fazer parte da nossa rotina de corpo glorificado, né? Porque ele é o exemplo primário do que nós vamos ser. Tem uma questão interessante que quando a gente pensa em ressurreição, o cristão ele passa por um processo gradual de aprimorar essa percepção dentro da história da igreja, da doutrina. E os pagãos
eles acreditavam em vida após a morte. Como, por exemplo, os faraós, né? Que quando morriam, as pessoas levavam lá vários tesouros, comida para eles se alimentarem depois que se levantassem, para um outro lugar que eles iriam caminhar no mundo dos mortos. Isso não é ressurreição. A ressurreição é que o judaísmo já tem no seu bojo de acreditar, porque os judeus acreditavam, principalmente, no caso, o clã farisaico, né? Os fariseus é que tinham a defesa maior de que um dia, no juízo final, no final da história, do tempo, iria haver a ressurreição dos mortos. Mas o judeu, ele também não tinha a concepção que Jesus inaugura. Então, a ressurreição que Jesus demonstra, que é voltar à vida no estado de corpo e de existência, como ele coloca, é inimaginável, até mesmo para um judeu que esperava, que tinha uma ideia de ressurreição futura. Tanto que quando Jesus fala que Lázaro, ele vai dar um jeito lá de ressuscitar o Lázaro, a irmã de Lázaro vira e fala assim, já sei, é verdade, um dia no juízo final os mortos ressuscitarão, né? Aí Jesus meio que olha assim, tipo, ela tem uma perspectiva de ressurreição, mas é uma perspectiva que não chega perto do que Jesus inaugurou. Então, isso mostra que Deus nos quer por inteiro e que Deus vai restaurar a história. Restaurar não é a palavra para isso. Na verdade, Deus fará todas as coisas novas. Deus fará tudo novo. E nessa nova criação existe vida, existe um estado existencial em que a vida se coloca a se desenvolver. No sentido de desenvolver que eu falo, nós vamos experimentar de coisas que nós experimentamos hoje. Porque as pessoas têm o pensamento de que ressurreição e glorificação, o corpo da glória, nós seremos como anjos, né? E a interpretação dessa perspectiva, dessa fala, é que a gente vai ficar aquela coisa mórbida no céu, com cara de anjo, que é uma cara pálida, né? Que é aquela imagem mesmo do anjo medieval, né? Com aquela cara com um blush aqui, uma cara branquinha e uma cara assim que não expressa vida, que não expressa história, aonde Deus fez igual fez com aquele filme Homens de Preto, que na hora que você ressuscitar, ele vai com aquele negócio e apaga a sua memória de toda a história de salvação que ele fez dentro da história. Apagou tudo que ele fez por você, tudo que ele proveu, tudo que ele participou na sua história, vai apagar, porque você vai ser como anjo. Essa é uma interpretação muito reduzida, muito minimalista do que é a nova criação. O que Apocalipse aponta é que a ressurreição e o estado de glorificação dos corpos é de retomada da história, mas do jeito que ela sempre teria que ser, em estado pleno, né? E tem umas músicas aí que também tem algumas nuances assim, meio errôneas, que elas falam assim, eu quero voltar ao Éden, quando tudo acabar, nós vamos voltar lá no jardim. A gente já está falando de uma cidade que tem uma praça, que está construída, de um mundo que Deus construiu e que não é voltar ao jardim. O jardim era o início, a gente já vai chegar na plenitude de tudo que deveria ter sido feito e acontecido. Eu mentalmente, no meu cérebro limitado de pecadora, eu não consigo imaginar a perfeição desse negócio. Mas Jesus deu nuances de que a realidade da vida e da história vai estar presente conosco no ato de voltarmos à vida na ressurreição. Isso é muito bom, né? Mas isso é história, isso é conversa para outro momento, né, Douglas? Sim. Olha só, Renato, o Toninho está perguntando aqui para você, a morte de Cristo foi espiritual também? Hã? O Toninho está perguntando aqui para você, a morte de Cristo foi espiritual também?
A morte de Cristo, espiritual? Como assim? Foi Eu não espiritual entendi. também? Bom, Vê aí, eu Sérgio. imagino que talvez ele possa estar perguntando, porque se fala, né, da morte física, da morte espiritual e da morte eterna, né? É a morte Aham. espiritual como separação de Deus, né? Nós não vamos nem Ah, entrar na tá. linha, em outras linhas, né? Pergunta é essa, Toninho. Uma hora dessa? Ai, ai. Depende do que você está querendo dizer de morte espiritual, né? Se é a morte espiritual no sentido da morte que é causada pelo pecado, Deus não experimenta a morte da sua essência. Deus não morre em essência, né? Você não mata a divindade. Você mata ali na cruz você está entre um Deus encarnado que está sob a limitação do tempo e do espaço e que vai sofrer a morte da criação, a morte de quem está encarnado. E ele vai sofrer todas as consequências de uma morte como uma morte física, né? A gente não está falando de um Deus que passa a ser pecador no momento da cruz. Ele leva sobre si os pecados. E ao entrar dentro do pecado, vamos imaginar que o pecado é uma bolha. O mal é uma bolha. O que Deus faz? Deus entra dentro da bolha, experimenta todas as consequências que o mal pode produzir, mas ao experimentar todas as consequências que gera a morte da sua própria vida, da sua existência ali como ser humano, ele está vencendo o próprio mal. Então é aquilo que o Pipe meio que falou ontem, né? Na hora que Jesus está indo para a cruz, o mal quer desviar ele de toda forma daquele momento. Porque ao experimentar todo o caos que o mal pode causar na morte da cruz, Deus está implodindo de dentro para fora todo o mal, né? Então você tem aí um paradoxo, o Deus que morre, mas vence na morte, porque ele é a ressurreição e a própria vida, e ninguém mata a vida. Por isso que só Deus poderia morrer por nós. Não poderia ser o José da esquina, o Pedrão, o João. Porque a morte que eles carregariam a própria morte do pecado que carregam em si. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, fala por que teve que ser Deus a vir a morrer. Porque só Deus daria conta de vencer a morte na morte. É uma coisa paradoxal, né? Mas é só Deus que dá conta de fazer uma coisa dessa. Então, se você está falando de morte espiritual no sentido de Deus levar sobre si os pecados e morrer em pecado, morrer na existência que eu e você carregávamos, isso não cabe na essência da própria vida de Deus. Por isso que teve que ser Deus, porque se fosse qualquer um, ia morrer no próprio pecado que carregava em si mesmo, né? Por isso que ele é o Cordeiro Santo, imaculado e perfeito, porque ele não carrega pecado em si. Ele não vai experimentar a morte espiritual da sua natureza, que é a própria existência e vida que está nele mesmo. Graças a Deus Sim. que foi ele que veio, né? Senão a gente estava Amém. lascado. A Simone perguntou, né, como é a questão do ladrão na glória. Ele ressuscitaria naquele mesmo dia? Como é isso? Eu vou começar e aí você termina, ok? Se você... Tá. Ô, Simone, você tem ali um momento da cruz, né? Tá, tem o momento da cruz, e aí a experiência que o ladrão tem com Jesus. Quando nós morremos, né, como a Renata já disse aqui anteriormente, né, e quem vai desenvolver isso pela primeira vez com uma clareza e uma enormidade de luz, assim, é o Agostinho, né, o Santo Agostinho. Não tem espaço nem tempo na eternidade, né? Então, quando Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele está dizendo, no momento histórico, para o ladrão da cruz entender. Mas quando eles morrem, não há espaço e tempo na eternidade. Então, é como a gente compreende. Então, sim, ele já está inserido na glória naquele mesmo instante em que ele morre, né? Eu não sei se essa é a sua compreensão, eu gosto muito da compreensão da Agostinho, Renato.
Porque Aham. É, não tem tempo e espaço na eternidade. Então, morreu, é. o juízo, o julgamento, tudo já aconteceu. Né? É o Porque vai acontecer juízo Aham. para a gente aqui ainda, né? Que somos seres históricos. Mas para quem morreu e é inserido na eternidade, essas coisas, né, elas já aconteceram, como no clique, né? É mais rápido que um clique, né? Porque a eternidade, ela não tem tempo. Sim. Eu gosto dessa perspectiva de não haver tempo, né? Por exemplo, se eu morro aqui agora, espero que não, quando eu acordar na ressurreição, na minha mente não se passaram um segundo, né? Eu estava entregue a uma outra forma de existência de tempo, né? Então, por isso que Paulo usa a linguagem dos que dormem, porque eles vão acordar que nem quando você está muito cansado, você dorme agora 10 horas da noite, você está exausto, acorda 6 como se tivesse, tipo, deitei agora e acordei, né? Porque Sim, não há essa contagem cronológica dentro do tempo após morte, né? Essas são especulações, e Agostinho, para mim, é o sim. melhor. O N.T. É, Wright, ele vai dizer que existe uma perspectiva teológica sendo desenvolvida, que a questão do paraíso, ele é um lugar de espera para um momento final histórico da ressurreição, né? Então, haverá um momento histórico da volta de Jesus em que todos ressuscitarão, né? Como isso vai ser feito, vai ser um dos maiores milagres da história depois da ressurreição do próprio Cristo, né? Deus vai sim, reconstituir toda a ordem de vida do mundo, né? E da existência dos seres humanos e de toda a criação. Isso é um mistério de Deus. Agora, existe um sim, momento histórico disso. Agora, claro. a gente fica nesse meandro, porque a morte, o pós-morte, o legal do cristianismo é que a gente não tem uma doutrina que fica querendo escrafunchar o pós-morte. A nossa fé nos dá uma segurança de que está tudo certo, de que está tudo seguro. E sobre essa certeza a gente caminha. As formas com que isso vai se dar, a gente tem as especulações, mas elas são secundárias, porque a Sim, certeza maior já está dada, que é a ressurreição e a glorificação para a nova vida do reino, né, a qual Deus vai instaurar na sua nova sim. ordem, na sua nova criação. Então, assim, Aqui é vai. mistério. A gente vai ficar especulando aqui 2 horas sobre essas possibilidades, né? Verdade. A Eunice está te perguntando, né? Ah, Está nos perguntando. Este corpo glorificado que Jesus recebeu seria igual de Adão e Eva antes do pecado? aí já são... Adão e Eva estão... A gente também... Eu parto do Moltmann, né? Adão e Eva é o início. O jardim, o Éden, é o início, é o começo. A gente já está falando do fim, né? Do que Adão e Eva e toda a sua descendência na não queda, se a queda não tivesse ocorrido, a gente nem consegue pensar, porque a gente está na queda, a gente não consegue pensar como seria o contrário. Mas se a queda não tivesse acontecido, a gente não pode pensar no Éden e na vida de Adão e Eva e da sua descendência como uma coisa estática, como se uma coisa plena. Deus iria desenvolver a história de Adão e Eva e sua descendência. Iria ter um desenvolvimento histórico, né? Deus ia participar da história humana. A gente nem sabe dizer como que seria isso, porque a gente vive justamente o contrário disso, né? A queda destruiu toda essa perspectiva. Graças a Sim, Jesus Cristo, a gente está retomando a nova possibilidade, né? Mas Adão e Eva era o começo. E no começo, há o start de um desenvolvimento da vida e da história. Então, eu não tenho condições de falar que o estado que Jesus está é o mesmo de Adão e Eva, porque eles iriam sim, se desenvolver na relação e na revelação que Deus daria de si mesmo ao longo da história. Então, essa coisa de sim, voltar ao jardim não faz muito parte do Apocalipse. Como eu disse aqui, o sim. Apocalipse já é o final, já é o que sempre deveria ter sido e não se tornou por causa da queda, né? E Então a eu gente já vai gosto chegar muito assim, disso, né? Porque sim. nós estamos falando de uma cidade. Como você disse, nós estamos falando de uma cidade, não de um jardim mais.
É, é. O Toninho está dizendo assim, né? Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. Ele vive com esse corpo ressurreto no céu, que é o parecido com o nosso? Sim, claro. Ele não abriu mão ele não fez uma encenação para os discípulos, né? Deixa eu vestir de corpo aqui para conversar com eles. Ele continua estando do mesmo jeito que levantou no domingo pascual, né? Só que, como eu disse, a nova realidade existencial a qual Jesus inaugura, ela é superior à nossa que está presa ao tempo, à materialidade e ao espaço. Ela é muito mais elevada. A gente não consegue nem. Por isso que possivelmente os discípulos olhavam para ele e falavam assim: não é ele, né? Porque nós deixamos ele todo destruído na cruz, todo desconfigurado, e agora as células dele tá toda organizada, né? Deve ser uma forma de corpórea em que já não há mais nenhum ataque de degradação, né, das células, do organismo, né? É algo totalmente misterioso e desconhecido para nós, né? Mas que a gente tem a testemunha dos apóstolos dizendo: nós o pegamos, o apalpamos em vida, em corpo, e também o vimos e testificamos diante das suas aparições, né? Que eles estão contando isso, após a ressurreição, que ele também continuava no seu corpo, comendo, andando, ensinando, porque Jesus ficou mais de um mês ensinando os discípulos, fazendo sinais, convivendo com eles. Não foi só um dia pascal, né? Ele conviveu até a sua ascensão aos céus, né? É o que está no texto. Então, ele está no mesmo estado, né? Não há modificação. Por isso que é mistério, né, gente? O mistério não é uma coisa que você vai decifrar, porque se você decifra, deixa de ser mistério. O mistério, ele exige de nós um respeito. O respeito é pela nossa própria limitação. Não é porque Deus não quer que a gente entenda, é porque a gente não consegue. E como o próprio Deus disse aos discípulos que eles entenderiam muitas das coisas que haveriam de vir, de acontecer, só quando elas fossem de fato reveladas, né? E então essa é uma outra confiança que nós depositamos no Senhor. Deus, eu confio em tua palavra, confio no que o Senhor diz sobre todas as coisas e deposito a minha esperança nelas, porque se é o Senhor quem está garantindo que elas são verdadeiras e fiéis, eu estou seguro de que vai ser sempre o melhor, né? Não é frase clichê. De fato vai ser o melhor, né? Inimaginavelmente o melhor. Rê, a Lívia perguntou se tem diferença entre paraíso e eternidade. Eu acho que essa vai ser bem breve, né? Você vai conseguir responder assim bem. Pode ser você, pode ser você. Não pode falar, fala aí. Você é a mente. O que a gente não, quer ouvir? Pode... Fala aí. Ai, não. Quando a gente vê a fala paraíso, é uma concepção que o judeu tem desse período pós-morte. É uma construção até cultural, religiosa, né? De que tem um lugar preparado no seio de Abraão, né? Você tem lá a passagem do rico, do Lázaro, que tem um lugar que o Lázaro fica, né? Todas essas são construções, né? Para se explicar o pós-morte, que é esse lugar misterioso que a gente fica só em torno das especulações. Então, quando você vê as narrativas falando de reino dos céus, o reino de Deus, eternidade, glória, paraíso, é tudo a mesma coisa. O problema é que na construção cultural religiosa, a gente alocou o paraíso no espaço sideral, lá na galáxia anexa à Via Láctea. Né? Tipo assim, não pode ser a Terra, porque a Terra é muito ruim. Tem hora que a gente parece os gnósticos, né? Eu quero ir embora daqui, eu não gosto daqui, isso aqui me oprime, isso aqui é terrível, eu quero ir para outro planeta, mas na Terra eu não fico. Né? E você tem um João dizendo que a nova Jerusalém desce do céu na nova terra, e novos céus e nova terra, né? Você não vai para um outro planeta que Deus vai arrumar lá um puxadinho no espaço sideral para você morar. Essa ideia de paraíso ser fora da terra é uma concepção de construção até um pouco medieval também.
né? De que você tem que estar fora desse lugar que é penoso, de que o inferno está na terra. E Deus está num outro lugar distante daqui que ele preparou, chamado glória, né? Ler Apocalipse nos ajuda a perceber que esse lugar da glória pode ser muito mais perto do que você está imaginando, né? E não lá, onde você, o além, né? Que você construiu aí na sua ideia religiosa de céu, né? Sim. Não fica triste, não. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, né? Ah, Apesar de. Eu vou tentar responder ela dentro do assunto também, para a gente não se perder, né? Vocês acham que chegará um tempo que essa questão de igreja, templo, instituição, vão deixar de existir? Porque chega uma hora que não vai dar mais, ou vai. Então, ó, eu acredito no seguinte: nós, como seres humanos caídos, falhos, pecadores, como a gente está falando aqui o tempo inteiro, por isso nós somos carentes, né, do poder, da graça, da misericórdia do ressurreto, né, de vivermos essa nova vida que o ressurreto nos deu, que enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos precisar nos reunir na igreja. O que nós precisamos mudar é a mentalidade do que é a igreja. A igreja não é um templo, ela não é uma instituição, né? Ela não são as quatro paredes, ela é isso aqui que nós estamos experimentando aqui agora, na live, né? Isso aqui é a igreja. Agora, porque nós somos seres humanos caídos, falhos, pecadores, nós precisamos manter comunhão. E eu acredito que um dos propósitos maiores da igreja, né, e talvez ela não devesse nunca ter se desviado disso, e eu estou falando da instituição, da igreja local, daquele prédio aonde a gente vai, é que nós nos reuníssemos para mantermos comunhão, para cuidarmos uns dos outros, para reanimarmos a nossa fé, nos edificarmos através dos dons que Deus nos dá de uma forma graciosa. Bom, eu acho que vai ter um tempo em que não vai ter igreja, instituição mais, né? Vai ser quando? Vai ser quando Jesus Cristo voltar, quando tiver o julgamento, né? Quando todos nós somos inseridos na eternidade. Aí só vai ter a igreja universal, invisível, reunida toda em comunhão. Então essa instituição não vai existir mais, né? Eu não sei se eu falei besteira aqui, né? Vou abrir para você fazer um comentário aí para a gente passar para a próxima. Eu não sou meio Indiana Jones nesse sentido dos enigmas futuros, não, sabe? Assim, eu não consigo ficar meio tentando traduzir o que será. Eu acredito que igreja é uma relação instituída dentro do mistério, né, do próprio Deus. Deus a mantém sobre um poder grandioso da atuação do Espírito, né, para que ela esteja em movimento e viva sobre a face da terra, né, lidando com as calamidades históricas, com os momentos de ruína dos homens. Ela subsiste porque o próprio Deus a mantém. A questão da instituição, das organizações que a gente faz em torno dela, pode sofrer colapsos em momentos históricos específicos, sim, né? O problema é que na nossa cultura brasileira, como a gente nunca sofreu perseguição de fato, a gente tem muito medo de perder essas estruturas e ver a degradação das nossas organizações, como se tudo dependesse disso, né? Só que a gente, de fato, precisa revisitar o conceito de igreja a partir do próprio Evangelho, do próprio livro de Atos, dos apóstolos, para a gente ressignificar esse lugar, não é nem o lugar, né? O que é, de fato, a comunhão dos santos, daqueles que foram convocados pelo Cristo, que chama para si no segmento dele, né? E a gente vê igrejas hoje perseguidas que não têm organizações estruturais, mas são igrejas vivas em movimentos missionários. Até missionários eles enviam em meio à própria perseguição do próprio seu país. Envia para outro país. É uma coisa muito louca, que eu falo que é só o evangelho que tem condições de fazer um negócio desse. Porque no momento de perseguição você quer recuar, você quer ficar todo
quietinho, né? Não, igrejas em movimentos e vivas, que não têm estruturas nem organizações sólidas, mas que vivem sobre a manutenção do poder de Deus e que fazem missões ainda para abençoar outras nações. Então, eu acredito nesse tipo de igreja, e ela que vai subsistir, e ela que vai vencer. Ela está além das instituições CNPJ e dos reinos particulares que alguns criaram para si e chamaram de igreja, né? Que Deus nos liberte desses reinos, se necessário for perseguição para isso, que seja. Eu não gostaria de passar de jeito nenhum, mas se for para de fato a Igreja de Cristo fazer o que foi chamada para fazer, eu prefiro a verdade da essência dessa igreja do que ela aprisionada em reinos particulares, em estruturas de organizações que já perderam seu rumo como contexto de comunhão e de vida, de fé, né? De comunidade real. Sim. Rê, eu acredito que Vamos a lá, gente já né, passou, Douglas? a gente já passou um bom tempo, né? Muito. Pessoal, eu queria agradecer vocês pelo carinho, né, de estar até agora aqui comigo com a Renata. Eu acho que o mais importante de tudo isso que nós falamos, né, é que Jesus Cristo, ele ressuscitou. Esse é o sentido, essa é a verdade da Páscoa, né, da nossa Páscoa, e que esse ressuscitado, ele chama para serem seus discípulos, mulheres, homens, independente de classe social, independente das suas limitações. Jesus Cristo é um Deus inclusivo, gracioso, amoroso, que nos ama, que quer nos salvar, que quer nos transformar naquilo para o qual nós somos criados, né? E nós precisamos ter esse coração sempre aberto para poder ouvir Deus no silêncio dele, Deus nos gritos dele, Deus nas falas dele, Deus na palavra dele, Deus através dos irmãos, né? Deus na quarentena, Deus sem quarentena, né? O ressurreto, ele está sempre presente com a gente, cuidando da gente, né? Essa aproximação, essa presença dele, talvez seja uma das maiores mensagens, assim como foi para Maria Madalena, como foi para os discípulos, né? De que ele não deixaria nada frustrar a verdade, não as expectativas, as falsas expectativas ou qualquer expectativa, mas a verdade de Deus, né? E eu queria convidar a Renatinha, né, para estar orando por nós, para a gente finalizar esse momento, né? E desde já a gente agradece vocês pelo carinho e por estarem tanto tempo com a gente. Jesus, a gente não sabe de muita coisa, não. A gente fica mais nas especulações, dentro do mistério das coisas que rondam o Senhor. E por isso a gente se vê limitado de entender tantas grandezas, tanto mistério fenomenal que está em torno da tua vida, Jesus. Nos perdoe por tantas limitações e por tantos ruídos que a gente coloca em torno. Mas uma coisa nós temos clareza, e sobre essa clareza nós assentamos, construímos a nossa casa, de que o Senhor vive, de que o Senhor reina, de que o Senhor é dono do mundo, de que o Senhor ama a humanidade, de que o Senhor se entregou pela humanidade, de que o Senhor não deixou o mundo à deriva, perdido no espaço, mas que o Senhor abraçou e acolheu a humanidade no teu amor, que o Senhor criou e o Senhor sustenta e o Senhor mantém todas as coisas sobre a ordem da sua narrativa e não da nossa narrativa. Então, Jesus, o que eu te peço nessa noite é que a sua narrativa, a sua fala, o que o Senhor tem a dizer, sobreponha os nossos barulhos, os nossos ruídos, os nossos desesperos, as nossas confusões. Que a verdade do Senhor seja tão límpida dentro do nosso coração e da nossa mente, para que nenhuma confusão venha desnortear o nosso olhar da verdade simples e objetiva da tua vida, que é: o Senhor nos amou, e nos amou tanto que se deu por nós, e ressuscitou, e vai tomar de volta tudo o que é de direito seu. E a nossa vida, Jesus, é de direito seu, ela é tua. Que o Senhor tome para si a nossa vida, para que a gente possa estar seguro eternamente, a despeito das circunstâncias que o mundo
nos impõe em cada momento da nossa vida, da nossa história. Seja maior, seja a narrativa maior do que a minha, seja maior do que eu. Por favor, Jesus, me vença. Por favor, me vença. Amém. Gente, eu queria falar uma coisa, um minutinho só, eu senti de falar, né, ainda mais com essa oração da Renata. Hoje de manhã, né, eu ainda nem compartilhei com minha esposa, esses tempos, eles têm sido tempos muito difíceis para as pessoas, no mundo todo, aqui no Brasil. A gente tem visto coisas tão complicadas, e a gente vê, o que eu vou falar é muito difícil, muito desafiador para mim, mas em nome do amor a esse ressurreto, do seguimento a esse ressurreto, eu queria te pedir que você deixasse o espírito, como eu estou tentando, é muito difícil para mim, porque eu gosto muito de política, né? A gente vê políticos de direita, de esquerda, políticos de centro, eles fazendo politicagem com esse momento tão complicado no Brasil, né? E às vezes, por causa da sua posição política A, B ou C, você fica com raiva desse ou daquele, ou você se posiciona a favor desse ou daquele. Entregue esses homens, essas mulheres para Deus, e não deixe o seu coração ser contaminado. Eu comecei a perceber de uma forma muito vívida, né, que o meu coração estava sendo muito contaminado por causa do que esse mal, como a Renata disse, que é tão projetado e parece tão gigantesco, estava fazendo, né? Homens que deveriam ser responsáveis pela nação, sendo irresponsáveis, agindo em torno das suas manifestações egomaníacas, egocêntricas, mas é isso que eles têm para oferecer, porque eles não têm a presença verdadeira do ressurreto na vida deles. Então, cabe a nós ter a paciência, a graça, a misericórdia, de orar, de chorar pela nação e de não deixar o nosso... Eu não estou pedindo que a gente não tenha uma indignação profética, né, no sentido profético mesmo dos profetas do Antigo Testamento, mas de que a gente não deixe o nosso coração ser contaminado e se torne igual e responda com a maldade com que muitas vezes esses homens e mulheres têm, né, que o nosso coração possa permanecer no ressuscitado, amém? Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês e que vocês sejam iluminados. Renata, muito obrigado pelo seu carinho, por essa sabedoria, por essa graça que Deus tem manifestado sempre através da sua vida, viu? Deus abençoe, Obrigada, gente. Viu, até a próxima live, né? O Pipo falou que agora toda terça tem escatologia, né? Então vão ser momentos escatológicos. Nada deste mundo tenebroso, hein? Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Boa noite.